Bom dia, a paz Senhor, amém? Vamos iniciar mais uma escola dominical, que o Senhor possa nos abençoar em mais um início de semana. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos sempre honrando e glorificando o Teu santo nome, Deus. Nos abençoe mais um dia, nos abençoe mais uma semana, que o Senhor derrame as Tuas misericórdias sobre nós, Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 116. Nós vamos ler todo o Salmo, do versículo 1 ao versículo 19. Salmo 116 diz assim: Salmo de ações de graças. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém? Vamos entoar agora um louvor. Jesus, meu Salvador.
continuidade à nossa escola dominical e vamos agora à nossa lição dessa manhã. Então, nós terminamos na escola dominical passada aquela série de estudos baseados na revista sobre a idolatria, né? Deuses Demais, que era o título. E aí agora nós vamos começar outra série de estudos, mas nós não temos a revista, porque devido à pandemia, as editoras não estão, pelo menos a nossa casa editora não estava atendendo aos pedidos que eram feitos, pelo menos por enquanto. Então o Senhor colocou no meu coração para que a gente preparasse uma série de estudos baseados em Mateus capítulo 5, os versos 1 até o 12, que são as bem-aventuranças, que é aquele texto, é aquele conjunto de ensinamentos de Jesus que estão inseridos aí no contexto do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Então, hoje a nossa lição de hoje vai tratar dos aspectos introdutórios do Sermão do Monte. E aí depois nós vamos a cada escola dominical fazer uma reflexão sobre cada uma delas, porque são princípios importantíssimos para o nosso bem-estar espiritual, para a nossa caminhada com o Senhor. Então hoje nós vamos ler aqui no capítulo 5, do 1 até o 12, se você estiver com a sua Bíblia aberta e puder nos acompanhar, vai ser muito edificante para todos nós. Então eu vou ler Mateus 5, 1 até o 12, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, 1 até o 12. Vamos orar então. Senhor, te agradecemos o privilégio de podermos estudar a tua palavra e mesmo nesses momentos de isolamento, que já duram um tempo já bem estendido, nós temos o privilégio da manifestação da graça do Senhor sobre as nossas vidas, nos dando a oportunidade de poder reunir de forma virtual para estudar a tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos, pelo cuidado do Senhor, mesmo com essa pandemia que está aí destruindo vidas, perturbando nações, inclusive o nosso país, mas o Senhor tem preservado a nossa saúde. Nós queremos expressar nossa gratidão ao Senhor nesse momento, pedindo ao Senhor que nos abençoe agora quando vamos estudar a tua palavra, essa mensagem tão preciosa que é a mensagem das bem-aventuranças, que traz realmente consolo aos nossos corações, que o Senhor nos ajude para que sejamos ricamente abençoados e edificados nesta manhã de escola dominical. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, o tema, o título da nossa lição de hoje será As Bem-aventuranças, uma introdução. Então, nós vamos começar lembrando de algo muito importante que a gente precisa ter sempre em mente no nosso dia a dia. Você sabe que a raiz primeira, isso, a causa fundamental de todas as tragédias dos seres humanos é exatamente o pecado. A Bíblia diz que os nossos pais lá no Éden, muita gente não acredita, mas não adianta, o problema é deles, não é verdade? Então, a Bíblia diz que lá no Éden, nossos pais, Adão e Eva, desobedeceram ao Senhor e por isso o pecado entrou no mundo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 5 da sua carta, ele vai nos mostrar que por um só homem
entrou o pecado no mundo e por causa dele a morte passou a todos os homens. Então essa situação de morte espiritual, essa tragédia atingiu a toda a humanidade e por causa dessa desobediência nós vivemos aí todas essas perturbações que assolam os seres humanos. Todas as dores, todas as angústias, todas as amarguras de alma, todos os traumas, todos os conflitos em nível pessoal, seja entre a pessoa e ela mesma, em nível familiar, as brigas entre pais e filhos, marido e mulher, no nível nacional, internacional, as guerras, as crises internas das nações, ou seja, as guerras internas, não é isso? Me fugiu o nome aqui agora, mas às vezes dentro da própria nação, região brigando com a outra região e assim por diante. Então, essa tragédia que o mundo vive é simplesmente o resultado do pecado do homem, porque o pecado trouxe o distanciamento da presença de Deus. E aí a paz se foi, a harmonia se foi, enfim, todas as perturbações que o pecado pode causar. Mas a boa nova para nós é que Jesus Cristo, Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos resgatou desse mundo trágico. E agora, em Cristo, nós temos a possibilidade de viver sem a influência dessas perturbações que a vida natural, que o dia a dia nos causa. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando aqui nesse seu Sermão do Monte, especialmente aqui nas bem-aventuranças. Isso, então, ou seja, o homem, na sua condição de pecador, precisa ser resgatado por Cristo Jesus. Esse resgate se dá quando acontece aquele encontro pessoal com Jesus. Talvez você está nos ouvindo nessa manhã, você não tomou a decisão, não teve um encontro pessoal com Cristo. Quem sabe essa é a sua vez, é a hora de você tomar uma decisão, é de graça, não tem nenhuma dificuldade, é só você abrir o seu coração, receber Jesus como Senhor e Salvador, você vai estar livre do jugo do pecado e agora debaixo da bênção, debaixo da graça do Senhor, por intermédio de Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa que Deus está te oferecendo sempre. Portanto, não despreze, não vire as costas, não deixe para depois. E aí então, queridos, nós sabemos que Jesus veio, ele trouxe essa restauração e ele mesmo se encarregou de nos ensinar como que nós podemos enfrentar, nós podemos experimentar, ou seja, enfrentar a realidade do pecado que o pecado deixou em nossas vidas e experimentar essa transformação, esse crescimento espiritual rumo à presença do Senhor, rumo à semelhança de Cristo Jesus, deixando de ser semelhante ao homem do pecado para ser semelhante ao homem perfeito, criado por Deus e perfeitamente habilitado para toda boa obra, conforme diz a palavra do Senhor. Então, em seus ensinamentos, Jesus nos deu diretrizes, ou seja, normas, né, regras, princípios, para que a gente pudesse obedecê-los e assim a gente estar de bem com Deus, estar em dia com Deus e experimentar uma vida melhor. E também ele nos deu diretrizes sobre o nosso comportamento, a nossa situação existencial. Então, por exemplo, quando ele fala bem-aventurados os humildes de espírito, isso é uma proposta, ele está propondo a nós uma condição de vida, não é um princípio didático para a gente obedecer. Ou seja, como ele diz, não mintais, não direis falso testemunho. Ele está dizendo que a gente precisa experimentar uma condição de vida, ou seja, eu preciso ser humilde de espírito. Nós veremos nos estudos posteriores o que a Bíblia quer dizer com isso de forma mais detalhada e quais as implicações mais diretas para nós no dia a dia. Ele diz, bem-aventurados os que choram. Tristeza que leva ao choro é uma condição existencial que nós vivemos. Então, em que sentido que a gente chorar, isso é ser bem-aventurado? Então, nós vamos falar sobre isso. Então, aqui, ele está falando sobre essas condições que nós podemos praticar, podemos viver, e assim nós vamos experimentar a bem-aventurança. Bem-aventurança, para aqueles que não sabem, é um termo bíblico que é um sinônimo, em parte, né? Isso é um sinônimo de ser feliz. Na verdade, a bem-aventurança
ela é uma felicidade a mais do que felicidade, porque a felicidade ela está relacionada, ela é uma reação natural às coisas naturais, ou seja, a pessoa é feliz quando tudo vai bem. Quando ela casa, ela é muito feliz. Quando o casamento vai mal, ela fica infeliz. Quando ela está bem financeiramente, ela está feliz. Quando ela fica mal financeiramente, ela está infeliz. Mas a bem-aventurança é uma felicidade acircunstancial. É uma felicidade que tem um caráter espiritual, religioso, ou seja, bem-aventurado é aquele que está em dia com Deus no caminho da obediência. Então é isso que Jesus quer trazer para nós. E esse caminho inclui seguir princípios e experimentar situações existenciais, condições de vida. Está percebendo? Nós vamos depois falar sobre isso em cada uma das bem-aventuranças. Então eu queria deixar para você aqui, a título de introdução, o contexto esse discurso de Jesus ali quando ele falou essas palavras tão preciosas àquelas multidões e que serve para nós. Aproveitando, né, eu queria também fazer uma referência a um livro, de repente uma indicação para você. É um autor puritano, chamava Thomas Watson. Daquela época dos puritanos. O período dos puritanos foi um período da igreja onde os cristãos tinham um zelo inigualável, muito diferente dos nossos dias, pela fé, pela obediência cristã, pelo testemunho. Então o povo zelava mesmo para viver os valores do evangelho em toda a plenitude. E esse período produziu, nesse período, né, nasceram homens e mulheres que foram exemplos de vida cristã, e esses homens Deus inspirou para que escrevessem muita coisa boa para a nossa edificação. E falando sobre as bem-aventuranças, o pastor Thomas Watson ele escreveu um livro, o título é O Sermão do Monte. E ali ele fala sobre as bem-aventuranças. Isso, as bem-aventuranças fazem parte do Sermão do Monte. E aí então me chamou a atenção, que eu queria compartilhar para vocês. Isso aqui é o pastor Thomas Watson que escreveu no seu livro. Copiei tudo dele. Tem alguma coisa aqui minha, mas o esboço é dele, certo? Então, ele fez ao tratar dessa parte introdutória e fazer esse contexto do sermão das bem-aventuranças e do Sermão do Monte de maneira geral, ele fala sobre alguns aspectos, ele diz assim, algumas coisas que a gente precisa observar. E olha só, então ele fala primeiro sobre o pregador. Olha que interessante, quem é que está pregando o Sermão do Monte? Depois ele fala sobre o púlpito. Onde é que Jesus pregou essa mensagem? Depois ele fala sobre a ocasião e depois ele fala sobre o conteúdo do sermão. Isso são 4 aspectos, 4 coisas que estão aí inseridas nesse contexto do Sermão do Monte. Então vejamos, meditando um pouco sobre esses pontos aqui. O pregador. Jesus é quem proferiu o Sermão do Monte. E Jesus é aquele que veio, Jesus é o Filho de Deus, é o Deus Filho que veio, habitou entre nós, e ele mesmo trouxe a palavra do Senhor. E um detalhe importantíssimo que você e eu precisamos atentar sempre. Jesus, quando ele anunciou a palavra, ele repetiu tudo que aquilo que o Antigo Testamento tinha dito, não é isso? E ele, aqui no Novo, ele mostrou com mais intensidade, com mais profundidade. Mas Jesus, o diferencial de tudo isso é que Jesus não falava de outro. Ele falava dele mesmo. É ele que é a verdade, é ele que é a vida, é ele que é o caminho, ele que é o bom pastor, ele que é a videira verdadeira e assim por diante. Então, o pregador do Sermão do Monte está falando dele mesmo. Por isso, é claro que ele fala do Pai, mas você sabe que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um no mistério da Trindade. Alguém não aceita, as pessoas podem até não acreditar, mas a Bíblia fala claramente sobre isso. Então, quando Jesus está falando do Deus Pai, ele está falando dele também, certo? Então, Jesus é a palavra. Por isso nós precisamos recebê-lo como Senhor e Salvador. E Jesus não veio falar de outra pessoa, como às vezes os apóstolos falaram sobre ele, Moisés falou sobre ele, nós pregamos sobre ele. Ele não, ele veio falar dele mesmo. Aí a implicação principal disso é que eu e você precisamos ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. Você sabia que tem muita gente que conhece a Bíblia muito mais do que eu e que você? Tem gente, eu conheço pessoas no meio acadêmico de estuda que conhecem a Bíblia nos originais, nas línguas originais, muito mais
do que nós. E tem um detalhe, queridos. Veja como isso é importante você ter convicção de que Jesus Cristo, ele é Deus, ele veio em pessoa, a verdade é ele, não é alguns ditos sobre ele. Ele é que é a verdade e a vida. Mas eu te digo mais, eu conheço pessoas que conhecem tanto as línguas originais que estudam até as línguas das quais as línguas originais se originaram. A raiz delas, por exemplo, o hebraico, que é o Antigo Testamento, ele está muito ligado ao acadiano, ao sumério antigo, ao babilônico antigo, né, o proto-babilônico, que é as línguas bem antigas, muito antes dos patriarcas. Tem pessoas que estudam essas línguas, mas não creem. Não creem no Senhor Jesus. Percebeu a diferença? Então não adianta só conhecer a Bíblia. Não adianta só estudar a Bíblia. É preciso a gente ter um encontro pessoal com Cristo Jesus, tendo Ele como Senhor e Salvador, porque a pregação de Jesus é Ele mesmo nos visitando. Quando nós lemos a Bíblia, nós não estamos lendo um livro comum. Nós não estamos lendo o conteúdo de um livro. Nós estamos alimentando as palavras de vida. Esse alimento não é físico, naturalmente. A gente não mastiga, não arranca a folha da Bíblia e come a folha da Bíblia. Como que a gente alimenta espiritualmente? É Jesus vindo e nos enchendo de graça, nos enchendo de coisas espirituais, tirando as coisas materiais, tirando o ódio, trazendo o amor, tirando a tristeza, trazendo a alegria, tirando a angústia de alma, trazendo a paz, tirando a maldade, trazendo a benignidade, a bondade, assim por diante. Percebeu a diferença? É assim que o Senhor age conosco. Então, o pregador, a palavra do Senhor, era Jesus que estava ministrando, e assim como Jesus estava ali no meio daquele povo fisicamente, porque nessa época ele estava entre nós fisicamente, hoje ele está entre nós espiritualmente. Quando nós abrimos a palavra com devoção, com quebrantamento, com submissão, é o Senhor quem vai se apresentar a nós. Por isso que a palavra faz diferença na vida da gente. Quando nós lemos a Bíblia, a gente sente o toque do Espírito, a gente sente a palavra queimando lá no fundo da alma. É Jesus que está fazendo isso com você e comigo. Percebeu a diferença? Então, o pregador, né, aquele que traz a palavra, o pregador humano, como eu estou te falando nesta manhã, é apenas um instrumento. Se o Senhor não pegar as palavras que estão saindo dos meus lábios e usá-las com poder e glória na sua vida, será apenas um discurso que é bem possível que à tarde você já esqueceu, porque não teria nenhum sentido, nenhum valor. Era apenas uma exposição de um conhecimento da Bíblia. Mas nós estamos buscando diante do Senhor misericórdia e graça para que nós sejamos anulados diante da grandeza dele e ele fale através de nós e não nós falemos por ele. Essa deve ser a nossa postura. Depois o púlpito. Nós observamos aqui, diz o texto, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e se assentou e se aproximaram os seus discípulos, ele passou a ensinar. Aí a multidão e os discípulos, todo mundo junto. Então o púlpito de Jesus era o meio do povo, era ali aonde, aquele momento no povo estava, Jesus estava ali pregando, ensinando a palavra. Então isso é uma lição para nós de que Jesus sempre vem em nosso socorro. Jesus nunca é um Deus distante. A Bíblia diz que o Senhor habita em nós, em nossos corações. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então isso quer dizer que o Senhor não é um Deus distante, não é um Deus impessoal, não é um Deus representado por uma imagem visível aos olhos humanos, mas é um Deus pessoal que se apresenta em toda a sua glória. Nós não vemos pelos olhos da razão, por isso que ele é o Deus invisível, mas o enxergamos pelos olhos da fé. Aquele que anda com o Senhor sabe que o Senhor sempre se manifesta em todos os momentos da sua vida pregando, ou seja, anunciando a sua vontade àqueles que o amam, que o temem e que o obedecem. Então, o pastor Thomas, o nosso irmão Thomas Watts, no seu livro, ele destaca isso, o púlpito. O púlpito de Jesus era o meio do povo. Não que a gente não possa pregar no púlpito da igreja, que não tem, isso aí é outra história, não é isso? Não estão pregando contra a igreja, não. A igreja, o povo de Deus, precisa de lugar para reunir, precisa de local de uma organização para que ele possa ouvir a palavra. Tudo isso é uma estrutura que são ferramentas para nos ajudar a comunicar a palavra para uma comunidade maior. Mas Jesus assentou ali no monte, no alto, para que através dali ele pudesse abençoar aquela multidão ou aquelas multidões que o seguiam. Depois o terceiro ponto a ser observado aqui,
a título de introdução, é a ocasião. Você observa que, qual que era a ocasião? Jesus estava pregando o evangelho, estava ali na região da Galileia. A região da Galileia era a parte norte. Você sabe que toda a concentração religiosa, toda a estrutura religiosa dos dias de Jesus estava na parte sul de Israel, que era Jerusalém e Judá. Depois tinha Samaria, que a turma de Jerusalém não topava, não se bicavam, né? Eram inimigos, por causa de questões históricas entre os samaritanos e os judeus. E vinha a Galileia, que era a terra lá distante, de onde não podia vir nada que presta segundo os judeus. E aí Jesus estava naquela terra, ali ele arregimentou seus apóstolos, ele arregimentou discípulos e ele começou a pregar o evangelho. Ele estava, então, chegou no chamado Monte das Beatitudes, né? Beatitude é bem-aventurança. É uma região ali norte de Israel, e alguns acreditam que aquele monte próximo ali, o Mar da Galileia, tenha sido onde Jesus pregou esse sermão. Mas Jesus chegou ali, as multidões, Jesus se assentou no monte, e ali Jesus começou a pregar a palavra. Isso também é uma lição para nós de que o Senhor Jesus vem aonde nós estamos. Por isso que ele disse que ele nunca nos abandona, ele jamais nos deixa, ele está sempre conosco. Esse é o grande privilégio que nós temos. Então, amados, isso é uma lição para nós observarmos. O Sermão do Monte foi uma expressão desse cuidado que Jesus tem contigo. Sabia? Desse cuidado. Assim como ele atentou para aquelas multidões, assim como ele atentou para os seus discípulos, assim como em outra ocasião aqui ele atentou para a fome daquelas multidões, Jesus atenta sempre por você, para você. Está atento às suas necessidades, ao seu clamor, à sua busca, ao seu desejo de servir. A questão é que muitas vezes nós não estamos muito interessados, nós não temos sensibilidade para perceber a presença dele, não dedicamos. Relacionamento tem que ser construído. Existe a parte que Deus faz e a nossa parte desse relacionamento de santificação. Se eu não tenho interesse, se eu não busco, se eu não pratico, eu não vou poder experimentar essa comunhão. Mas a ocasião ali mostra a lição de que Jesus estava disposto a abençoar aquele povo. Ele podia ir embora para casa, mas ele assentou ali naquele monte e começou a ensinar as multidões que existem alguns princípios, não é isso? Alguns valores que nós podemos pôr em prática para vivermos dias melhores. E aí então a gente entra no sermão prometido, que é o conteúdo daquilo que Jesus falou. Então Jesus viu a necessidade daquela multidão, aquele povo ali faminto, muito mais de um alimento espiritual do que um alimento físico, porque a carência era muito grande, o sofrimento era muito grande, o povo se agarrava a qualquer um que chegasse pregando uma mensagem de esperança, como nos dias de hoje, não é? E aí Jesus veio trazendo a mensagem verdadeira, tanto é que no final do Sermão do Monte, lá no início do capítulo 8, a turma viu que Jesus falava como quem tem autoridade, Jesus falava diferente, algo muito especial ele tinha, que o povo percebeu que era diferente dos líderes religiosos da época. Ele tinha a graça de Deus, porque ele era Deus. Então o sermão, o conteúdo da mensagem, Jesus então vai ensinar aqueles seus discípulos, aquelas multidões, vai mostrar para eles diretrizes de como a gente pode viver uma conduta que a gente vai experimentar uma vida melhor. Isso é tão importante para nós, porque, irmãos, o pecado corrompe. Você observa que nós, por mais que a gente tenha crescido em um lar que os nossos pais tenham tido zelo, mas a gente acaba sendo contaminado pelas coisas que não prestam. Alguns em um nível mais profundo, outros em um nível menos profundo, alguns em situações mais visíveis, outros em situações invisíveis. Por exemplo, tem gente que não é viciado em droga, não é devasso, não é promíscuo, mas é invejoso, é soberbo, é ignorante, é cheio de não me toque. Então, os princípios que nós aprendemos, e aí nós vamos para o mundo, as instituições nos moldam de uma maneira que não agrada a Deus, que traz sofrimento, a mídia nos ensina uma vida que não tem significado nenhum, são valores totalmente distorcidos, a própria arte, você vê pessoas talentosíssimas, mas que na verdade são verdadeiros propagadores do pecado, de práticas que só trazem sofrimento. E observaram como que a arte é associada à droga, a arte é associada à promiscuidade, e aí para eles não, para eles isso é normal, por isso que eles não aceitam o que a gente fala, mas biblicamente nós sabemos, são práticas que afrontam o casamento, práticas que afrontam a pureza, práticas que afrontam a honra, e as pessoas não veem dessa forma, e isso traz sofrimento, por isso que as pessoas vivem tão angustiadas, não é isso?
As pessoas não têm paz, as pessoas não têm alegria mais de viver, as pessoas não têm mais expectativa. E nós mesmos, não é isso? A sociedade mesma é que vai conduzindo o mundo a essas situações administrativas, políticas de catástrofes, onde as pessoas sofrem. E aí surgem as grandes guerras, surgem os grandes ditadores, surge o terrorismo, surge o fanatismo religioso, surgem as discriminações raciais, étnicas e assim por diante, surgem os conflitos de terra, surge isso tudo que nós vemos aí, que é a realidade do mundo. Para onde você olha, você só vê dramas, só vê tragédias. Por quê? Porque a conduta das pessoas não condiz com os princípios que poderiam proporcionar a bem-aventurança. Então Jesus veio trazer exatamente isso. Se a gente buscar viver da maneira como ele estabeleceu aqui, nas bem-aventuranças, e também no restante do Sermão do Monte, nos outros aspectos que ele abordou aqui, a partir do versículo 13, nós vamos ver que nós vamos experimentar uma vida melhor, uma vida mais aos pés do Senhor, mais sensível ao mover e ao agir do Senhor nas nossas vidas, não é isso? Uma comunhão mais estreita com Ele, e isso vai nos levar a ter condições de viver uma comunhão mais de uma melhor qualidade com as pessoas que nos rodeiam. É o nosso testemunho. Portanto, aguarde aí que nós vamos refletir um pouco nas próximas escolas dominicais sobre essas bem-aventuranças, pensando nisso. Que bem elas podem nos proporcionar, porque esse foi o objetivo de Jesus. O conteúdo delas é para nos proporcionar, o sermão que Jesus pregou aqui, chamado Sermão do Monte, é para nos ensinar a ter uma conduta fundamentada naturalmente em princípios bíblicos, mas para ter uma conduta que agrade o Senhor, que traga bem-estar. Então, por exemplo, nós sabemos que a gente não pode irar contra o próximo, porque a ira, ela faz mal. Mas daí a gente não irar, tem uma distância. Percebeu a diferença? Então Jesus está chamando a nossa atenção para um comportamento. Aí ele vai falar sobre vários aspectos desse comportamento. Às vezes eu conheço o princípio bíblico, a regra, mas a minha conduta não condiz com a regra que está estabelecida na palavra do Senhor. Percebeu a diferença? Aí agora Jesus vai nos chamar a atenção para isso, para situações, para a condição de vida que nós temos que buscar viver, para que assim a gente pode experimentar a bem-aventurança. Se você se prepara aí, que você vai observar que alguns aspectos da fala de Jesus é até bem confrontador. É até difícil a gente entender, a gente compreender como é que é isso. Porque na nossa mente é o contrário que a gente experimenta a felicidade. Como é que quem chora pode ser bem-aventurado? E a bem-aventurado é quem tem alegria. Que sentido Jesus quis dizer? Mas Jesus disse. Vamos tentar entender isso? Então, a partir da próxima escola dominical, nós vamos começar com essa primeira, diz aí, os humildes de espírito. Ele vai dizer por quê que quem é humilde de espírito é bem-aventurado. Observou? Jesus sempre afirma e depois ele explica por quê que a pessoa é bem-aventurada ao viver daquela forma. Então, isso é um privilégio grandioso para nós. Nós vamos aprender, então. Então, aguarde aí, continue orando por isso. Nós vamos agora encerrar o nosso estudo da escola dominical, orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá e pedindo a Ele que realmente abra o nosso coração para que verdadeiramente os princípios da bem-aventurança e do Sermão do Monte, quem sabe na outra oportunidade nós estudamos mais uma parte do Sermão do Monte também, que esses princípios que nós já conhecemos possam ser uma realidade em nossas vidas, nos capacitando a viver dessa forma que agrada o Senhor e mais, além de agradar o Senhor, desfrutar da bem-aventurança, da qualidade de vida que essa conduta pode proporcionar a mim e a você. Então feche seus olhos, se você puder, no seu sofá ou na sua mesa, não sei se estiver na sua casa, e nós vamos fazer essa oração, assim nós estamos encerrando o nosso estudo e vamos passar aí a outra parte da escola dominical, que são os passos do encerramento da nossa escola dominical nessa manhã. Oremos então. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que o Senhor traz aos nossos corações nesta manhã. Que bom nós sermos lembrados do que significa as bem-aventuranças para as nossas vidas e que através delas o Senhor fala aos nossos corações, consolando-nos, trazendo-nos refrigério, ânimo, disposição, para que possamos ir em frente nessa caminhada, mesmo nesses tempos difíceis, nesses tempos de lutas, mas que nós tenhamos sempre confiança no Senhor, possamos sempre descansar no Senhor.
Assim oramos e agradecemos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Agora queremos dar parabéns aos nossos aniversariantes da semana, que Jesus possa abençoar cada um, os que fazem também aniversário de casamento, que Deus possa abençoar e derramar grandes bênçãos sobre cada um. Amém? Vamos orar e encerrar nosso colo dominical. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais este dia. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar cada dia, Senhor, nos dê força, nos dê ânimo, Senhor, para continuar, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, Senhor, nos livrar desse mal, Deus, desse vírus, que o Senhor possa afastá-los de nós, Senhor, que em nome de Jesus, Deus, o Senhor possa abençoar que os médicos, os cientistas achem logo uma cura, uma vacina, Senhor, e que nós possamos voltar à nossa vida normal, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nos abençoe a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, amém.